Ó, bom, tudo certo, cara. Eu acabei de voltar de uma caminhadinha lá fora. Eu sinto que eu precisava sentar aqui imediatamente, né? Nem tirei a blusa nem nada, pra falar sobre uma coisa que eu tô pensando esses dias, viu? E sabe aquele negócio que uma vez que você vê alguma coisa, ah, não dá pra desver mais, tá ligado? E eu queria vir compartilhar essas ideias aqui com vocês. Que, cara, eu tava percebendo, né? Porque, sei lá, o conteúdo no YouTube é uma coisa consegue ser bem frustrante de assistir, inclusive, não só de. Eu gosto bastante de conteúdo, né? Mais tipo educacional, assim, esse tipo de coisa. Desse estilo que eu gravo pra vocês aqui, de pô, uma pessoa sentando falando sobre suas impressões sobre o mundo, coisas desse tipo, sabe? E uma coisa que vem me incomodando há um tempo, cara, é como que quando alguém começa uma coisa que faz sucesso, você vê um monte de gente entrando atrás dessa mesma vibe, assim, desse mesmo tipo de conteúdo, sabe? Então, falando sobre leitura principalmente, né? Recentemente eu vi um shift que aconteceu entre... Pô, um tempo atrás era só aquele negócio de leia livros que agregam na sua vida, né? Leia livros que te ensinem alguma coisa para ganhar dinheiro, autoajuda, produtividade. Teve um push bem forte sobre esse tipo de conteúdo há uns anos atrás, né? E aí hoje migrou para completamente esses mesmos caras que estavam falando sobre você ler autoajuda, eles mudaram completamente para falar sobre não, você precisa ler ficção. Agora você precisa ler ficção. E cara, eu entendo, né, que, pô, sei lá, as pessoas mudam e as ideias mudam e às vezes, sei lá, tem muito de você seguir as trends que estão acontecendo na internet quando se trata de criar conteúdo, mas eu acho que existe uma preocupação excessiva da estética acima da personalidade, né? Esse é o ponto que eu queria adressar neste vídeo aqui. Há uma coisa que esses influencers fazem, que é colocar a estética acima da personalidade, né? A estética é importante, né? Eu não venho aqui de qualquer jeito. Eu não, né, pô, sei lá, muitas vezes eu me visto de uma certa forma para gravar vídeo. Pô, eu tive cuidado de colocar a câmera com o cenário, de ter uma câmera legal, de prestar atenção na iluminação, no áudio. Mas a estética das coisas eu acho muito importante. Eu acredito que, né, um ambiente, uma cidade, um lugar mais bonito, ele, pô, é melhor pro seu florescimento como ser humano. Pô, eu entendo e eu sou muito fascinado pela ideia da beleza e da arte desse tipo de coisa, cara. Mas quando a gente tá falando sobre prioridade das coisas, né, sobre o que vem primeiro, eu acho que a personalidade, ela deveria ser sempre em primeiro lugar, né? A estética, ela funciona bem quando ela tá subordinada à personalidade. E isso é uma coisa que eu vejo faltando muito numa grande parte dos criadores de conteúdo no que existem hoje em dia por aí, cara. E essa queda do YouTube, eu acho que tem muito a ver também com o fato das pessoas não lerem, sabe? Por que a gente lê então, né? Por que ler livros então, sabe? E por que tá todo mundo lendo os mesmos livros, sabe? Por que tá todo mundo lendo as mesmas ficções, os mesmos clássicos, as mesmas fantasias, as mesmas recomendações? É óbvio, cara, porque essas pessoas não estão de fato lendo essas coisas de verdade. É só uma fachada pra você, pô, sei lá, vender mais curso ou pra você passar uma imagem de quem você é, pra ter sucesso ou fama ou qualquer coisa desse tipo, sabe? E isso é foda, né? Porque por que eu acredito que a leitura também seja muito importante, né? Um dos grandes pontos pra mim da leitura, que a leitura é um processo de não só de você entender as ideias dos outros, mas é um processo pelo qual você entende melhor as suas próprias ideias. Quando você vai lendo ideias de diferentes, né, grandes pensadores da história, quando você lê diferentes histórias, quando você lê sobre, né, aventuras e todo esse tipo de coisa, cara, até mesmo autoajuda, você não está simplesmente lendo palavras num texto que você depois vai esquecer, né? Mesmo se você esquecer sobre o que você leu, alguma coisa daquilo ali vai te marcar de uma certa forma, sabe? Você vai interiorizar uma certa forma, uma certa parte daquele negócio que você consumiu. E aquilo vai fazer um papel em moldar a forma que você vê e pensa sobre as coisas. Então aí que está a importância da leitura, né? A leitura, ela também serve para você desenvolver uma personalidade mais forte, né? E eu não digo ser insuportável, eu não digo ser, porra, sei lá. Não é isso que eu quero dizer com personalidade forte, sabe? Não é ser chato, não é ser nada desse tipo, cara. Mas quando você é criar um estilo próprio, né? Eu gosto de acompanhar muito, tipo, escritor, assim. Eu acho legal acompanhar escritor e pessoas que falam sobre escrita, sabe?
E eles falam muito sobre estilo, né? Sobre você ter um estilo próprio. E o estilo, ele vem dessa... É tipo uma materialização da sua forma de ver o mundo em palavras, sabe? Quando o autor, ele consegue de fato colocar no texto dele a forma única na qual ele enxerga as coisas, ele cria um estilo próprio, né? É um jeito de falar, é um jeito de agir, é um jeito de pensar, é um jeito de se comunicar. Por isso que eu não tenho nenhum... Porra, eu não tenho script nenhum pra esse vídeo, sabe? Dá até pra ver que eu dou umas patinadas de vez em quando. Mas, porra, cara, eu não tenho... Pra maior parte dos meus vídeos eu não tenho script nenhum, sabe? Eu tenho alguns pontos que eu tenho que eu sei pra eu conseguir manter um raciocínio. Mas eu faço questão de não editar os meus vídeos, de não fazer muito script dos meus vídeos, de não, porra, fazer nada demais com os meus vídeos. Eu quero que eles sejam o mais simples possíveis. Né? Porque o que eu quero fazer aqui? Que eu quero colocar a minha personalidade nesses vídeos. Né? Se eu simplesmente fizer um vídeo que é igual ao vídeo de qualquer outro influenciador que fala sobre leitura, ou um vídeo igual a qualquer outra pessoa que fala sobre desenvolvimento pessoal, foda-se, né? Por que eu tô fazendo aqui então? Vamos assistir por quê? Você pode ver gente mais bonita. Tá ligado? Então, é isso que eu quero que vocês, sei lá, pensem nisso, né? Não sei se é só eu que tenho essa impressão. Eu não sei se eu sou o único que tá vendo essa porra. Mas, cara, sei lá, eu bati o olho num vídeo e aí veio essa ideia, sabe? Porque tem um cara lá, um gringo aí, que ele mora lá na Ásia, os cacete, e o conteúdo inteiro dele, até esse ponto, quando eu lembro de ter visto algum conteúdo desse cara, era sobre fitness ou sobre, né, masculinidade e pegar mulher, essas coisas, sabe? E de repente, aparece pra mim ali. Você pare de ler autoajuda e comece a ler mais ficção. Então, mas que porra que esse cara tá falando, irmão? Entendeu? Mas, tipo, não tá batendo, entendeu? Não faz sentido você falando esse negócio, tá ligado? Então aí eu fiquei um pouco emputecido, assim, com essa recomendação de vídeo e eu resolvi fazer esse vídeo aqui pra falar sobre essa impressão que eu tive, né? Então eu acho que se as pessoas construíssem mais a sua personalidade e colocassem a estética subordinada à sua personalidade. Então você não se veste de certa forma para passar uma mensagem sobre quem você é. Você é alguma coisa e você se veste de acordo com aquilo que você é, sabe? Porra, se eu fosse sei lá, é aquele negócio que o rei não precisa falar que ele é o rei. Né? O rei não precisa falar e ficar jogando na cara dos outros e lembrando os outros que ele é o rei, sabe? A própria presença dele ali, né? A personalidade dele informa a forma com que ele se apresenta para o mundo e aí as pessoas conseguem ver aquilo nele, sabe? É a mesma coisa com uma pessoa que é generosa, uma pessoa que é, né, caridosa, uma pessoa que é piedosa. Porra, essas pessoas não precisam ficar falando pros outros que elas são alguma coisa, né? Até um exemplo mais idiota pra você. Se eu tivesse, eu tô aqui, né, melhorando o shape lentamente, mas se eu tivesse shapeadaço, né, sem camisa nesse vídeo, eu não precisaria ficar falando pra você que eu sou shapeado. Porque, porra, tu tá vendo, entendeu? Tá na cara, sabe? Então, é basicamente isso que eu queria pensar. Que vocês, né, começar esse papo aí, beleza? Então, beijão pra vocês. Tchau.